Vamos então dar início à nossa jornada de leituras, mas antes eu gostaria de trazer 2 pontos. O primeiro é sobre a versão bíblica. Nós vamos estar utilizando aqui uma versão clássica, que é a versão de João Ferreira de Almeida, Textos Fiéis, mas de vez em quando estaremos utilizando outras versões da Bíblia, fazendo comparações à medida que as leituras forem sendo desenvolvidas. Então, eu vou utilizar vários textos bíblicos. E segundo, o ritmo da nossa leitura é diferente. Com essa metodologia, nós teremos um ritmo mais lento. Isso significa que isso requer paciência e perseverança, porque essa metodologia inclui não só a leitura, mas também o estudo e reflexão. Então, duplica o tempo ou triplica o tempo de acordo com o texto e com o conteúdo de cada texto. Nós vamos então agora dar início e vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 1 de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos parar aqui e vamos refletir. Voltando lá para o primeiro versículo, vocês já devem ter identificado aqui uma associação com Gênesis, porque o primeiro capítulo de Gênesis, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui nós encontramos exatamente essa expressão, no princípio. E princípio trata de origem. Gênesis. Gênesis significa origem. Então, no princípio, no início de tudo, antes que tudo viesse a existir, houve uma fonte criadora, geradora de todas as coisas. Então, esse no princípio indica exatamente isso, que foi no início de tudo, antes de qualquer existência, algo que foi um cenário primeiro que antecede toda a criação. Então, aqui reporta para a criação e reporta para algo que vai aquém da criação. Foi antes da criação. E está escrito, na minha versão, o Verbo. Porém, a palavra grega é logos, e logos significa palavra, palavra. Mas como nós somos pessoas letradas, quando falamos palavra, pensamos em letras, em alfabeto. No que se refere à palavra, na Bíblia, é uma pessoa. Palavra aqui não são letras soltas no ar, é uma pessoa. O que caracteriza uma pessoa? Ela pensa, sente e tem vontade. Então, a versão mais adequada é: no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Então, essa fonte de existência de todas as coisas é a palavra. E quando nós vimos essa segunda parte do versículo, diz: a palavra estava com Deus, nós estamos vendo aqui, então, 2 pessoas. Uma pessoa, palavra, e uma pessoa, Deus. E o verbo, e quero aqui lembrar vocês que aquele verbo era, logo do início, não significa que foi e deixou de existir. Significa uma existência contínua no passado, ininterrupta, uma consistência do ser. Então, no princípio, havia uma consistência do ser da palavra. A palavra estava com Deus. O Logos. Logos era um termo filosófico muito conhecido entre os filósofos. E João, pela sabedoria que Deus o deu, trouxe para dentro do Evangelho. E o princípio é aplicado, o conceito é aplicado não a partir do princípio evangélico, do princípio filosófico,
mas de um princípio do eterno, a palavra, que é exatamente o que está lá em Gênesis capítulo 1. Exatamente o que está lá, esse conceito da pessoa, de uma pessoa que é a palavra. E esta pessoa está aqui numa correlação, numa relação de intimidade com Deus, o Criador, numa coexistência de profunda comunhão, diríamos indissolúvel, inseparável, e aqui contém assim um mistério da Trindade. Esse início desse evangelho é algo que a mente humana, na sua limitação, não consegue compreender na sua plenitude. Então ela vai aceitar, nós vamos aceitar como a verdade e vamos entender aqui a essência de Deus. Qual é a criatura que pode compreender a essência do Criador? Aceitamos, recebemos como a verdade absoluta, porque Ele é pré-existente. Um ser que existiu antes de todas as coisas viessem a existir, porque todas as coisas foram criadas por Ele. Versículo 3 nos fala exatamente isso. Ele estava no princípio com Deus. Coexistência e profunda comunhão. Aqui há um entendimento de quem é Cristo. Cristo é Deus. E é ressaltado nesses 3 primeiros versículos já a divindade de Cristo, a sua eternidade, a sua pré-existência, a sua mediação entre o Pai e a humanidade, porque se fala dele como todas as coisas criadas e como ele, o Pai, já está o apontando como um mediador, aquele que era e que é Deus, se manifesta em carne para que nós possamos compreender a sua existência. E o versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se diz todas as coisas, inclui tudo, não tem nada de fora. Então, ele foi o agente criador. Ele estava ali no processo da criação, criando, agindo com o eterno. Ele é o eterno. E não há diferença de patente. Os dois são um, e os dois estão em igual qualidade do ser. A palavra e Deus, os dois, na criação de todas as coisas. Existência contínua, atemporal. Ninguém pode dizer quanto tempo, porque ele é maior do que o próprio tempo. Há uma igualdade entre a palavra e o Deus, e aqui é que está o centro de todo o entendimento de quem é Deus e quem é Cristo. Jesus, ele é o nome que se dá a ele quando ele se identificou conosco na sua humanidade, mas ele é participante do ato criativo, porque ele estava no princípio, no Gênesis, estava com Deus. E o final do primeiro versículo diz: a palavra era Deus. Então a divindade é claramente expressa aqui nesses termos, claramente estabelecida. E nós podemos ver que a sua atuação dentro do processo criativo é absoluto, é de toda a totalidade. O processo criativo tem uma dependência total da ação, da palavra e de Deus. Ele é o Criador e o meio pelo qual tudo foi gerado, tudo foi criado. Sem ele, nada existia, nada veio a existir. Há uma dependência total. Isso aqui fala da sua soberania. Então, esses 3 primeiros versículos falam da divindade de Cristo, da eternidade de Cristo, da sua soberania, da sua pré-existência, da sua conexão com o Pai e da sua
intermediação entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Tem alguns versículos que são correlatos aqui. O primeiro já apontamos, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, mas gostaria de lembrar um outro versículo que talvez você tenha visto falar nesses últimos dias, na comemoração do Natal. Ele se encontra em Isaías capítulo 9, versículo 6, e diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que coisa tremenda! Este versículo, que foi revelado a Isaías 700 anos antes do nascimento de Cristo, aponta para o nascimento de Cristo, para a vinda dele, e este menino carrega já os títulos que eles são próprios da sua essência. E quais são os títulos? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, olha a divindade aqui, Pai da Eternidade. Que coisa tremenda. Pai da Eternidade. Pai é aquele que gera. Então Deus gerou a eternidade. Deus é maior do que a eternidade. É algo supremo, é algo soberano, régio, dominador de todas as coisas. Príncipe da Paz. Estes títulos já são atribuídos a Cristo e já apontam para a sua essência, para a sua divindade. Esse é um texto correlato com aquilo que está lá no Evangelho de João, nos primeiros versículos. Ele é Deus. A sua divindade é estabelecida aqui. Todas as coisas vieram a existir por causa dele. A ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Esse é o nosso início da nossa primeira leitura. E que o Espírito de Deus nos ilumine, nos ensine, nos dê a condição de entender a profundidade que está escrito aqui da divindade de Cristo, da sua soberania. A ele a honra, a glória e o domínio para todos os sempre. Nós podemos lembrar aqui de um versículo que está lá no final de um hino de adoração do apóstolo Paulo em Romanos. Ele diz: porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. A ele glória, pois eternamente. Amém.